Alô pessoal, como é que estão? Tudo bom? Domingo passado eu fiz um vídeo e muita gente viu. Quem viu gostou, entendeu? E quem ficou confuso, não se preocupa, faz parte do aprendizado. A confusão é o primeiro processo, é o primeiro passo do processo de aprendizado. Antes de mais nada, dá um like, isso ajuda a divulgação do canal. Se você não está inscrito, se inscreve aí no canal. Comenta aí embaixo qualquer dúvida que você tiver, sugestão de pauta e esse tipo de situação. Tá? Qual foi o título do vídeo? Eu vou colocar inclusive o card aqui, para que se você não viu, quiser ver agora, você dá o pause, volta e vê o vídeo, ou termina esse vídeo e no final você volta e veja esse vídeo do domingo passado. Esse vídeo nós estávamos falando sobre, inclusive o título dele era Alexandre Moro de Robespierre e a Revolução Francesa, alguma coisa assim, a queda da Bastilha, a queda do Bolsotilha, foi isso. Fiz até um joguinho de palavras aí para entender o atual cenário. Mas o que tem a ver algo que aconteceu há praticamente 2 séculos atrás, um pouco mais de 2 séculos atrás, com o nosso atual cenário? Tudo. Se você pegar o Robespierre, Maximilien Robespierre, e mudar por Sérgio Moro, Alexandre de Moraes, Lula, ou pior, Ciro Gomes, rapaz, você vai entender tudo. E se você assistiu até o final, fala, mas por que você colocou a Dilma? Você vai entender. O que é a direita e a esquerda? Quem que seriam os jacobinos, gerondinos? Lá no vídeo está muito claro as consequências e quem pagou o pato naquela revolução. Passado um pouco mais de 100 anos na linha do tempo, nós tivemos um outro movimento político também, muito importante. Inclusive, hoje nós vemos várias manifestações ao longo do Brasil de grupos se apresentando como antifascistas. Se você pensar que o fascismo iniciou em 1910 e, por curiosidade, também foi a criação a inauguração do Corinthians. Mas o que uma coisa tem a ver com outra? Não deveria ter nada a ver. Porque o Corinthians é um clube fantástico, é um clube grande. Inclusive joguei vôlei no Corinthians. Sou sócio meu pai era sócio, minha família inteira é corintiana. E eu adoro futebol. Apesar de ser São Paulino. Pode brincar, pode chamar de Bambi. Estou com uma camisa rosa aqui, uma camiseta rosa. Não tenho problema nenhum com relação a isso. Mas quando misturam política e futebol, principalmente uma torcida organizada de um grande clube brasileiro, porque não é só de um grande clube brasileiro, você percebe que esses torcedores, as torcidas organizadas, elas começaram a defender uma causa política sem ao menos ter ideia do que eles estão defendendo, falando que são pró-democracia, dizendo que são antifascistas, e quando alguém chega para eles e pergunta, mas você sabe o que é o fascismo? Ele vai falar que não sabe. Talvez nem você saiba realmente o que é o fascismo. Então meu intuito com esse vídeo, com essa série de vídeos, é levar um pouquinho de conhecimento para todos. Um curso rápido sobre o atual cenário e as consequências na linha do tempo, pelo menos de 200 anos para cá, porque a gente vê muita polarização, né? Direita e esquerda, se apropriamos do movimento político lá da queda da Bastilha, Revolução Francesa, e rotulamos aí de um lado progressistas, do outro lado positivistas, conservadores, liberais, reformistas, enfim, muito rótulo, né? É muito rótulo. Isso não é legal, isso não leva do nada para lugar nenhum. Agora, entender a história nos ajuda a não repetir os mesmos erros do passado. Então fiquem agora com um excelente vídeo, tá? Não foi criado por mim, mas eu vou colocar aqui para vocês. É o Pensa Brasil, falando sobre o que é o fascismo, o início do fascismo e uma correlação com o atual cenário que se apresenta no Brasil. Todos os créditos desse vídeo para o Pensa Brasil. Se gostaram desse vídeo, dê um like. Se não gostaram do vídeo, dê um dislike. Não há problema. Mas se inscreva no canal. A gente precisa divulgar esse canal, fazer ele crescer, essas informações chegar ao maior número de pessoas. Comente, vamos debater ideias. Debater ideias é bom, todo mundo cresce. Valeu, até o próximo domingo no outro vídeo. Mas assiste esse vídeo e vai lá, assiste o outro vídeo. Você não vai se arrepender, é muito bom. Fascismo. Valeu.
palavra que vem do italiano fascio, que significa feixe. Na Roma antiga, era como se denominava um machado revestido por várias varetas de madeira. Geralmente era carregado pelos guarda-costas dos magistrados que detinham o poder. Seu simbolismo era basicamente demonstrar que uma única varinha se rompe fácil, porém várias unidas se tornam muito mais resistentes. Ou seja, o povo unido é mais forte. Atualmente observamos grandes manifestações pelas ruas, organizadas por apoiadores da esquerda que se dizem indignados com o fascismo. Porém, seria o fascismo uma ideologia de direita ou de esquerda? Se não nos aprofundarmos na história, dificilmente entenderemos a raiz do fascismo. Isso porque, para os seguidores da esquerda, não é interessante expor esta criação obscura. Mas, sim, o fascismo é um movimento oriundo da esquerda. O idealizador do fascismo foi Giovanni Gentili, nascido em 1875 na Itália. Gentili foi filósofo, político e educador. Ele defendia a existência de dois tipos de democracia. Uma baseada na liberdade e individualismo e outra que orientava a todos se submeterem totalmente ao Estado. Mas de onde vinham as teorias de Giovanni Gentili? De seu mentor filósofo Karl Marx, filósofo, historiador, economista, jornalista e revolucionário socialista, nascido em 1818 na Alemanha. O desejo de Gentili era formar uma comunidade semelhante a uma família, levando a ideia do todos juntos, ou seja, a mesma condição de vida para todos. Um socialista de esquerda comprometido que buscava unir para convencer e limitar o povo com relação à sua condição de vida. Uma ideia antiga, mas usada até os dias atuais por partidos da esquerda para ganhar admiradores. É mais comum encontrar a história do fascismo sendo contada a partir do ano de 1910, quando houve uma discussão interna no movimento socialista italiano, movimento visto como oportuno por Benito Mussolini para se apossar da simbologia do Fascio e criar o Partido Fatti d'Azione Rivoluzionaria em 1914. Em 1919, houve a primeira publicação do Manifesto Fascista, um dos primeiros expoentes do movimento. Foi aí que Mussolini mudou o nome do partido e o oficializou como Partido Nacional Fascista em 1922. Com isto, o poder legislativo perdeu forças, os meios de comunicação passaram a ser dominados pelo fascismo e qualquer outro partido foi proibido de existir. A frase "tudo está no Estado e nada humano ou espiritual existe e tem valor fora do Estado" é atribuída a uma citação de Mussolini. Porém, não passa de uma total inspiração esquerdista do que era dito por Giovanni Gentili anos antes. No final da Segunda Guerra Mundial, Mussolini foi fuzilado por guerrilheiros que se opunham ao seu governo. O Brasil só começou a ser influenciado pelo fascismo em meados de 1932, quando Plínio Salgado fundou a Sociedade de Estudos Políticos. Plínio adaptou o simbolismo do fascismo com as cores dos uniformes verdes dos militares e grandes manifestações com falas agressivas. Mas o que significaria fascismo na prática? Em pesquisa, é possível encontrá-lo com a seguinte definição: uma ideologia política ultranacionalista e autoritária caracterizada por poder ditatorial, repressão da oposição por via da força e forte arregimentação da sociedade e da economia. O fascismo tem por princípios o autoritarismo, com a entrega do poder a um único líder que deve ser respeitado por todos e livre para tomar decisões sem que haja interferência de qualquer outro representante da sociedade. O governo fascista também é caracterizado pela busca da expansão de seu território por meio de conflitos, investe em armas para atacar o suposto inimigo
e controla os meios de comunicação por meio da exposição de seus ideais. Uma liderança fascista não se retrai quando considera ter de usar de violência para intimidar o adversário. Façamos uma análise. Querer promover um líder que tenha o total poder, controlar a mídia a seu favor, usar de violência em manifestações sangrentas na luta pela aprovação de suas ideologias. Se essas são características fascistas, quem são aquelas pessoas que nos últimos dias estão se aglomerando em massa pelas vias do país, enfrentando a segurança pública, quebrando e ateando fogo em objetos, querendo tirar um candidato que foi eleito democraticamente, se utilizando da mídia para tentar controlar a opinião pública, gritando em alta voz e estampando em suas camisas, em defesa da democracia, somos antifascistas. É nítido que muitas pessoas lutam por uma causa que sequer sabem do que se trata, e fazem questão de se unirem nas ruas, proclamando mensagens de ódio pelo simples fato de não admitirem que o poder saiu de suas mãos. É notório que a esquerda tem conseguido cegar o intelecto de seus eleitores, os convencendo de que precisam buscar pela justiça da igualdade, agindo de maneira injusta pelas ruas. Proclamam que são antifascistas, mas agem como tal. Porém, não passam de representantes do próprio movimento, que dizem odiar. Se dizem brigar pela democracia, mas não aceitam a vitória democrática da direita. Analisando tudo isso, fica a pergunta: qual lado tem agido como a raiz do movimento? Pensa Brasil.